Bom, pessoal, boa tarde. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de matemática, não é? Sobre monômios. E hoje vamos estar nos aprofundando mais ainda nesse conteúdo, falando de multiplicação e divisão de monômios, viu? Então prestem bastante atenção. Como vocês já fizeram a leitura aí da página 103, será mais fácil você entender o que eu vou explicar aqui agora, viu? Eu vou usar esses exemplos aí do livro para você entender esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, vamos só fazer a leitura aqui, ó. Vamos recordar as multiplicações de potências de bases iguais, observando dois exemplos. Então vamos lembrar um pouquinho, pessoal, lá das multiplicações de potências de bases iguais para entender esse conteúdo aqui de multiplicação e divisão de monômios, tá bom? Então o exemplo que foi dado aí foi a seguinte multiplicação: 2 ao cubo multiplicado por 2 ao quadrado, não é isso? Pois bem, então aqui eu tenho uma multiplicação de potência de bases iguais. Então as bases são iguais, 2 e 2. Então vamos conservar para colocar em uma única potência. Iremos conservar a base, que no caso é 2, e somar seus coeficientes. Quem são seus coeficientes? 3 e 2, não é? Então 3 vai ser somado com 2. Então vai ficar dessa forma: 2 é a base, 3 mais 2 é igual a 5. Então, eu vou colocar em uma única potência a multiplicação de 2 ao cubo multiplicado por 2 ao quadrado. Por que eu posso fazer isso? Por que eu posso colocar em uma única potência? Porque são potências de bases iguais, né? Então, tem algo igual aí, sendo o expoente ou sendo a base. No caso aí é a base, eu posso fazer essa redução em uma única potência. No caso, 2 elevado à quinta potência. O outro exemplo aí, pessoal, exemplo B, é A multiplicado por A ao quadrado multiplicado por A elevado à quarta potência. Pronto. Eu posso colocar em uma única potência? Posso. Por quê? Porque isso daqui é uma multiplicação de potências de bases iguais. Então, quando é multiplicação, quando é divisão, eu posso fazer isso. Então, quem é a base aqui nesse exemplo? A base é A. Então, eu vou conservar o A e vou somar seus coeficientes. Quem são seus coeficientes? Aqui é 1, não aparece, mas existe. 1 mais 2 mais 4. A. 1 mais 2 é 3. 3 mais 4 é igual a 7. Então, A elevado à sétima potência. Deixa eu só colocar outra aqui. Uma divisão, não tem aí, mas eu vou colocar. 3 ao cubo dividido por 3 ao quadrado. Beleza, agora é divisão. Quando é uma divisão de potência de bases iguais, o que fazemos? Conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, ao invés de somar, agora você vai subtrair os expoentes. Quem são os expoentes? 3 e 2. Então, as bases são iguais, 3 e 3. Conservamos a base e os seus expoentes serão subtraídos, viu? Então, 3 menos 2 é igual a 1. Não precisa aparecer, então fica somente o 3. Professor, isso é potência? 3 é potência? Pode ser considerado como potência? Sim, porque tem um expoente 1. Beleza, então vamos para os exemplos aí. Primeiro exemplo. Vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo, pessoal. Prestem atenção. Isso daqui é uma multiplicação. Esse pontinho aqui, vocês sabem que é multiplicação, não é isso? Uma multiplicação de monômio. Isso aqui é um monômio. Coeficiente, parte literal. Coeficiente, parte literal. Pois bem, então temos que aprender, não é? Quem são os coeficientes, quem são as partes literais, para poder efetuar a multiplicação e a divisão. Por quê? Porque a gente vai fazer uma multiplicação e divisão separadamente. Ou seja, os coeficientes irão multiplicar pelos coeficientes, não é? Então, o coeficiente de um monômio irá multiplicar pelo coeficiente do outro monômio. A parte literal de um monômio irá multiplicar pela parte literal do outro monômio. Resumindo, o 3 irá multiplicar pelo 5, porque ambos são coeficientes. O a ao quadrado irá multiplicar pelo ab, porque são partes literais. Então, eu vou colocar aqui separado, ó.
tudo dentro de um parênteses, 3 multiplicado pelo 5. Multiplicado por quem? Por A ao quadrado, multiplicado por AB. Certo? Eu separei aqui os coeficientes e as partes literais, tá bom? Então, vamos lá. 3 multiplicado por 15, aliás, por 5, já disse o resultado, né? 3 multiplicado por 5 é igual a 15. Beleza, então o resultado da multiplicação dos coeficientes é igual a 15. Pois bem, agora prestem atenção nessa multiplicação da parte literal. Veja que aqui tem um A ao quadrado multiplicado pelo AB. Primeiro, vamos verificar se eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais. Ou seja, se eu tenho alguma coisa igual a essa daqui. Ó. No caso, eu tenho, não é? O A é igual ao A. Então, no caso aqui, pessoal, eu tenho uma multiplicação de potências de bases iguais, não é isso? O A, nesse caso aqui, está elevado a 1. Não é verdade? Não aparece, mas ele está elevado a 1. Aqui está ao quadrado. Então, nesse caso aqui, o A, eu vou fazer referência com o A, porque são iguais, e eu vou fazer uma multiplicação de potências de bases iguais. Foi o que a gente viu aqui, ó. Como que a gente vai fazer? Conservar a base. Quem é a base aqui? É o A. Então, o A será conservado. Então, multiplicado aqui, eu vou baixar. O A será conservado. E os expoentes serão somados, não é isso? Aqui é 2, aqui é 1. Então, 2 mais 1 é igual a 3. Beleza. Então, o B será conservado, pessoal, porque não tem ninguém para multiplicar com o B. Então, multiplicado pelo B, certo? Então, eu vou juntar tudo, ó. 15 multiplicado por A ao cubo multiplicado por B é 15 A ao cubo e B, viu? Tira essa multiplicação. Então, 15 A ao cubo B. Professor, não entendi muito bem. Vamos lá, vamos para outro exemplo para você entender mais ainda. Eu vou fazer de uma forma direta aqui, pessoal, para você aprender mais ainda. Ó. Isso aqui é uma maneira, uma forma direta que se torna mais simples ainda, viu? Normalmente as formas diretas ficam mais difíceis, mas nesse caso aqui fica mais fácil. Você irá multiplicar os coeficientes. Quem são os coeficientes? É o 4 e o menos 9. 4 multiplicado por menos 9 é igual a menos 36. Menos 36. Agora vamos olhar para os coeficientes, viu? Para os coeficientes. Aliás, desculpa, para as partes literais. Vamos lá. Aqui, x. Vamos verificar se lá no outro monômio tem x. Sim, tem um x ao quadrado. Então, aqui tem x ao quadrado. Então, eu vou conservar o x, não é? Porque é uma multiplicação de potências de bases iguais. E vou somar seus coeficientes. Aqui tem 1 e aqui tem 2. 1 mais 2 é igual a 3. Beleza. Já multipliquei o x. Agora o y. Pessoal, o y. Tem outro termo igual aqui? Tem. Tem um y elevado a 1. Então, o y ao quadrado multiplicado por y elevado a 1. Então, vou conservar o y e vou fazer isso. Ó. 2 mais 1 é igual a 3. Beleza. Agora sobrou quem? Sobrou o a ao cubo. Tem algum outro termo aqui igual? Não, somente o a ao cubo. Então, o a ao cubo não irá multiplicar por ninguém. Pronto. Menos 36x ao cubo, y ao cubo, a ao cubo. Tudo bem, né? Então, vamos para o exemplo seguinte. O exemplo seguinte é isso aqui, ó. 5a ao quadrado, b, 5a ao quadrado b, multiplicado por menos 3a. Por menos 3a. Muito simples, ó. O 5 irá multiplicar quem? O menos 3. Então, isso é igual a menos 15. O A irá multiplicar com quem? Pelo A. Então, bases iguais. Conservo o A e somo os expoentes. 2 mais 1 é igual a 3. O B irá multiplicar com quem? Com ninguém. Então, o B eu vou baixar. Pronto. Menos 15A ao cubo B. Próximo exemplo. Menos 4xy ao quadrado. Menos 4... Só subir aqui um pouquinho. Menos 4xy ao quadrado. Multiplicado por quem? Multiplicado por menos 0,2 YZ.
Deixa eu só conferir aqui, ver se está correto. É isso mesmo, vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer essa multiplicação, ó. Menos com menos, não esqueça disso, ó. Menos com menos é mais. 4 multiplicado por 0,2 é 0,8. 0,8 positivo. Então, o x irá multiplicar com quem, pessoal? Não tem, só tem esse x aqui, então eu vou baixá-lo. X, certo? X. Então, o y vai multiplicar com quem? Tem outro termo aqui igual ao y? Tem. É o y elevado a 1. Então, y será conservado e os expoentes serão somados. 2 mais 1 é igual a 3. Z, está faltando o z aqui. Tem algum outro termo? Não, somente o z, então eu vou baixá-lo. Pronto. Somente isso. Pois bem, vamos para o outro exemplo. Pessoal, agora vamos utilizar uma divisão. Uma divisão. Eu vou pegar o primeiro exemplo aí. 12a elevado à quarta, b ao cubo. 12a à quarta, b ao cubo, dividido por menos 2a, b ao quadrado. Menos 2a, b ao quadrado. Vamos lá, tá certinho, só tá conferindo aqui. Primeiro, pessoal, ao invés de multiplicar, agora você vai dividir, viu? 12 dividido por menos 2 é igual a menos 6. Não é porque aqui é mais, aqui é menos. Mais com menos, menos. 12 dividido por 2 é 6. Beleza. Olha para o A. Tem algum outro termo aqui igual a? Tem. O A elevado a 1. Então, beleza. Então, multiplicação de potências de bases iguais. Quem é a base? É o A. Então, vou conservar o A. Quem são os expoentes? 4 e 1. Vai ser 4 mais 1? Não, porque agora é divisão. Será 4 menos 1, que é igual a 3. E o B? B ao cubo e aqui B ao quadrado. Então, bases iguais. Conserva o B. 3 menos 2 é igual a 1. Não precisa aparecer. Se fosse o contrário, se aqui fosse 2 e aqui fosse 3, não esqueça de colocar o menos, viu? Por exemplo, 2 menos 3 é igual a menos 1. Mas nesse caso aqui os expoentes são positivos. Então, menos 6a ao cubo, b. Vamos para o próximo exemplo. Menos 3xy elevado à quarta, menos 3xy elevado à quarta, dividido por 3x, y. Pronto, vamos lá. Pessoal, prestem atenção como que vai acontecer essa divisão aqui. Prestem atenção. Ó, menos 3 dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1, certo? É 1. Então, no caso, será menos 1, viu? Menos 1. Então, você vai pegar aqui, ó, menos 1, viu? E vai aguardar o que vai dar aqui, ó. X e x. Então, eu vou conservar o x, e subtrair seus expoentes. Aqui é 1 e aqui é 1. 1 menos 1 é igual a 0. Eu vou colocar aqui para depois você perceber o que vai acontecer. Y, eu tenho um y também aqui, então eu vou conservar o y. 4 menos 1 é igual a 3. Beleza. Agora, o que vai acontecer aqui? Pessoal, veja bem. Menos 1, ele é um coeficiente, certo? Mas quando é 1, não precisa aparecer. Mas no caso aqui é menos 1, então só aparece o menos, viu? E outra coisa, x igual a 0. Toda potência com expoente 0 é igual a 1. Então, só para você ter a noção aqui de que vai dar, ó. Menos 1 multiplicado por x ao quadrado é 1. Professor, por que você está respondendo essa potência aqui? Pessoal, o x poderia ser qualquer coisa, não é isso? O x poderia ser qualquer número. E qualquer número elevado a 0 é 1. Pronto, então eu já posso fazer 1 aqui, já posso colocar 1. Multiplicado por y ao cubo. Beleza. Menos 1 multiplicado por 1 é menos 1. Multiplicado por y ao cubo. Menos 1 multiplicado por y ao cubo é menos 1 y ao cubo. Menos 1 não precisa aparecer. Então, fica menos y ao cubo. Pronto. Certinho? Então, é isso daí, ó. Tá bom? Então, 3 dividido por 3 é 1. Menos com mais é menos, então ficou menos 1, não precisa aparecer. X
elevado a zero, porque aqui é 1, aqui é 1. Aqui é divisão, então é 1 menos 1, deu igual a zero, então deu igual a 1. Lembrando que o x poderia ser qualquer coisa, e qualquer número elevado a zero é 1, viu? E aqui deu y ao cubo, porque aqui é y à quarta, dividido por y. 4 menos 1 é 3. Então, menos y ao cubo. Vamos para os dois últimos exemplos, pessoal, viu? Da divisão. Então, agora eu vou trabalhar com frações coeficientes na forma fracionária, tá? Então, preste atenção como que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó, menos 2 terços dividido por 4 quintos. Eu vou dividir frações. Então, eu vou colocar separado aqui, viu? Para dividir essas frações. Então, menos 2 terços dividido por 4 quintos. Professor, é obrigatório colocar esses parênteses? Não, não é obrigatório não, viu? Vamos lá. Então, menos 2 terços irá ser conservado porque a divisão de frações, conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, o inverso de 4 quintos é 5 quartos. Pronto. Agora, na multiplicação de frações, multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador. Então, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, lembrando que as frações aqui irá ser negativa, não é? O resultado irá ser negativo, porque a fração aqui é negativa e uma fração positiva. Menos com mais é menos. Então, vamos ver o que vai dar aqui. 2 vezes 5 é igual a 10. 3 vezes 4 é igual a 12. Então, pessoal, veja que essa fração aqui é uma fração redutível. Pode ser simplificada. Por quanto? Por 2. Então, 10 por 2 é igual a 5. 12 por 2 é igual a 6. Pronto. Menos 5 sextos. Então, o resultado da divisão dos coeficientes é menos 5 sextos. Então, menos 5 sextos aqui, ó. Tá bom? Menos 5 sextos aqui. Agora, vamos ver para as partes literais. Para as letras. X. Aqui é x ao quarto. Tem algum x aqui no outro? Tem. X elevado a 1. Então, eu vou conservar o x e vou subtrair os seus expoentes. 4 menos 1 é igual a 3. Y é igual ao y, então vou conservar ele. 3 menos 2 é igual a 1, não precisa aparecer. Então, menos 5 sexto, x ao cubo, y. Beleza. O outro exemplo aqui. Pessoal, veja que essa divisão aqui é uma divisão não exata, não vai dar um número natural, viu? Não vai dar um número inteiro. Então, podemos fazer dessa forma, ó. Menos 2 dividido por menos 5. Vamos fazer logo da parte literal. O A, tem algum termo aqui igual? Tem, o A. Então, eu vou conservar o A e vou subtrair seus coeficientes, seus expoentes. 4 menos 1 é igual a 3. O X, só tem ele aqui, não tem aqui. Então, eu vou só conservar o X aqui, tá bom? Veja que essa divisão aqui não é uma divisão exata, mas podemos fazer isso, ó, menos com menos, mais. Então, vai virar uma fração positiva. 2 quintos a ao cubo x. Professor, uma pergunta. Se eu quisesse dividir 2 por 5 para gerar um número decimal, poderia fazer isso? Poderia, sem problema nenhum. Você ia fazer isso, ó, 2 dividido por 5. 2 dividido por 5 não dá, colocamos um zero aqui, um zero é uma vírgula. 20 por 5 é igual a 4. 4 vezes 5 é 20, para 20 nada. 0,4. Então, ficaria 0,4a ao cubo x. Pronto. Dessas duas maneiras estaria correta, tá bom? Então, é isso. Espero que todos tenham entendido, viu? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Vamos... Matemática, pessoal, matemática é treinamento, né? A gente vai pegar a aula, a gente vai assistir a aula e ter aquela noção, não é? A gente não aprende 100% na aula. Isso é praticamente impossível. Aprendemos nos exercitando, fazendo exercício, respondendo questões. Aí sim aprendemos, viu? Sempre na primeira aula a gente tem aquele primeiro impacto do conteúdo, a gente tem aquele conhecimento sim, mas não o suficiente para você dizer que já domina a área. Não é assim. Então, é preciso treinar, é preciso se exercitar, é preciso se esforçar. Você pode estar pesquisando em livros, você pode estar pesquisando em internet,
exemplos de multiplicação e divisão com monômios, adição e subtração com monômios. Então eu vou fazer aqui um resumo bem breve das 4 operações envolvendo monômios para você entrar de vez no conteúdo. Vamos lá. Pessoal, lá na adição e subtração com monômios, o que a gente fez? Só podemos adicionar e subtrair monômios semelhantes. Não é verdade? Só podemos adicionar e subtrair monômios semelhantes. Mas como adiciona e subtrai monômios semelhantes? Conservando a parte literal que são iguais, porque monômios semelhantes, as partes literais têm que ser iguais. Então, conservamos as partes literais e somamos e subtraímos os coeficientes. Agora, na multiplicação e divisão, não é igual, viu? Muda. Você multiplica e divide tanto os coeficientes como a parte literal. A parte literal você vai ter uma multiplicação ou uma divisão de potência de bases iguais. Então, tem que observar as letras. Se a letra de um monômio for igual à letra de outro monômio, tem que conservar ou somar, se no caso for multiplicação, ou dividir, aliás, ou subtrair, se no caso for uma divisão. Viu? Então, bons estudos a todos.